oitavo mandamento. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodos 20:16. Foi dito aos antigos: não faltarás ao que tiveres jurado. Hás de cumprir os teus juramentos para com o Senhor. Mateus 5:33. O oitavo mandamento proíbe falsificar a verdade nas relações com outrem. Esta prescrição moral decorre da vocação do povo santo para ser testemunha do seu Deus, que é e que quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem, por palavras ou por atos, a recusa em empenhar-se na retidão moral. São infidelidades graves para com Deus e, nesse sentido, minam os alicerces da aliança. Viver na verdade. O Antigo Testamento declara: Deus é a fonte de toda a verdade. A sua palavra é verdade. A sua lei é verdade. A sua fidelidade permanece de geração em geração. Uma vez que Deus é o verdadeiro, os membros do seu povo são chamados a viver na verdade. Olha, nós vamos ter esse artigo aqui, que eu acho que como um dos mais complexos na atualidade que nós vivemos hoje, né? Porque hoje nós vivemos na época da pós-verdade, né? A pós-verdade é a fake news, é aquela que eu dou a entonação da verdade na forma que eu interpreto, né? Cada um, depois que Martinho Lutero disse que cada um podia interpretar o evangelho do jeito que queria, né? Hoje, cada um interpreta a verdade do jeito que quer e tem que ser respeitado. Então, qual é, nesse primeiro parágrafo aqui, o que a gente percebe? A única forma de nós tirarmos a verdade do mundo é dizermos que Deus não existe verdadeiramente, né? Porque ele é a verdade, né? Deus é a fonte de toda a verdade. Deus é a sua lei, é a verdade. A sua palavra é a verdade, né? A sua fidelidade com geração a geração. Ou seja, a única forma de eu tirar a verdade e poder enganar todo mundo mesmo é tirando Deus da vida das pessoas e descredibilizando a obra de Deus, que é a própria criação, não é verdade? Então, vai ser um assunto que é muito importante para que a gente tenha muitas reflexões sobre o pensamento humano hoje, da nossa sociedade, do mundo hoje, né? Verdade, Oswaldo. Nossa, já começa aqui, ó. Já é o que você falou, é o Né? primeiro parágrafo já, olha O aí. primeiro parágrafo já define tudo. Nossa. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus manifestou-se na sua totalidade, cheio de graça e de verdade. Ele é a luz do mundo. João 8:12. Lembra? O sal da Ah, terra e a luz do sim, e mundo, luz né? do mundo, maravilha. Lindo. João. Ele é a verdade. Quem nele crê não fica nas trevas. O discípulo de Jesus permanece na sua palavra para conhecer a verdade que liberta e que santifica. Seguir Jesus é viver do Espírito de verdade, que o Pai envia em seu nome e que conduz à verdade total. João 14, 17, 16, 13. Nossa. Aos seus discípulos, Jesus ensina o amor incondicional à verdade. Que a vossa linguagem seja sim, sim, não, não. Mateus 5:37. O homem Maravilha. quer Não, partilhar, não, Oswaldo? eu acho que não há necessidade. A palavra mesmo diz. Está deixando claro que a verdade, ela tem um nome, né? A verdade não é uma interpretação, não é um sentimento. A verdade, ela tem um nome, e é Jesus Cristo, né? Ela é uma pessoa. A verdade, para nós cristãos, a verdade é uma pessoa, né? Ela é Jesus Cristo, né?
Eu queria só dizer uma coisa aqui dentro, que quando eu oro todos os dias, quando eu oro e falo com o Espírito Santo, sempre um dos dons que eu sempre ressalto, lógico, sabedoria, mas um dos dons que sempre vem a mim, vem com força, é o da fortaleza. E da fortaleza, muitas pessoas veem a fortaleza simplesmente como a sua capacidade de resistir e sobreviver, aguentando o peso das cruzes e tudo mais. Mas o dom da fortaleza, ele também tem um lado que é justamente a fortaleza em seguir fielmente a verdade que é Jesus Cristo. Sim. E isso eu me lembro todas as vezes e falo assim, durante a oração eu sempre penso nisso aí dentro, que o Espírito Santo me ilumine para que eu não ponha as minhas palavras e sim as de Deus quando dou testemunho ou quando falo alguma coisa dele. É um dos meus maiores medos me tornar pedra de tropeço para alguém. E quando eu olho nossos irmãozinhos não não católicos, eu penso muito nisso. Eu penso sempre assim, nossa, os pastores têm que tomar um cuidado, porque se eles olharem algumas verdades que eles defendem lá dentro, eles estão se tornando em pedra de tropeço. E por maior que seja a a vontade de trabalhar na messe, de trazer os irmãozinhos para junto de Deus, eles de certa forma estão ensinando muitas coisas erradas. Estão esquecendo de avisar, por exemplo, que a salvação vem por Cristo em Cristo, a Santa Comunhão. Tá? E esse tipo de coisa vai ser muito cobrado. Eu olho e falo, Mas, "Ah, exatamente. Há uma, esse tipo de deturpação da verdade é o instrumento de Satanás, né? Há uma passagem que está em 2 Tessalonicenses 2 que diz assim, né, que a manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás e de toda sorte de portentos, sinais, prodígios e enganadores. Aí diz assim, ó, ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perderam por não terem cultivado o amor à verdade. Ou seja, a única forma de sermos enganados por Satanás, de ele entrar e começar a nos usar e nós nos desviarmos, é a falta de apego, de amor incondicional à verdade, né? Às vezes as nossas verdades, elas são aos nossos olhos mais bonitas do que a verdade de Deus. Aí Satanás entrou, né? Aí já virou aquela situação. Lembra a passagem onde Pedro diz: Tu és filho de Deus e tu és filho de Deus. Aí Jesus diz sobre ti serás fundada a minha igreja, tal. E logo depois ele diz: Ah, Senhor, nós não permitiremos que aconteça isso contigo. E Jesus diz: Sai de mim, Satanás. Né? Ou seja, quando a vontade não é pela verdade, quando o caminho não é verdadeiro, por mais que seja boa a intenção minha, por mais que seja bonito aquilo que eu pense, por mais que a minha ideia seja florida, cheia não importa. O amor à verdade é a única coisa que nos impede de sermos instrumentos ou aliciados pelo erro, pelo mal, pelo pai da mentira, que é quem nós vamos conversar aqui, né? Estamos falando da mentira, né? Vamos continuar? O homem tende naturalmente para a verdade. É obrigado a honrá-la e a testemunhá-la. Em virtude da sua dignidade, todos os homens, porque pessoas, são impelidos pela sua própria natureza e obrigados por exigência moral a procurar a verdade, em primeiro lugar, aquela que diz respeito à religião. São obrigados também a aderir à verdade desde que a conheçam e a regular toda a sua vida segundo as exigências da verdade. Isto é no mundo
bom, né? Porque já começa, o homem tende naturalmente para a verdade. Pois é. Exatamente. Nós não estamos falando aí da concupiscência humana, porque a concupiscência já não foi algo que foi criado por Deus. A natureza foi criada por Deus. O que há de natural no homem foi criado por Deus, né? Mas a sua concupiscência, o pecado, o mal, não foi criado por Deus, não é isso, né? Então, quando diz aqui que o homem tende naturalmente para a verdade, é o homem ligado a Deus, unido a Deus, criado por Deus, né? Porém, a concupiscência do mundo que nós vivemos e sabemos que ela existe, né? Ela não nos deixa tão essa verdade tão clara pela própria falsificação da consciência humana dentro de nós. Então, aquela lei que é cravada dentro de mim, ela existe. Nós já estudamos isso, certo? A lei moral, ela já existe. Ela é a lei natural que está cravada em nós. Então, aqui está dizendo justamente isso. O homem tende naturalmente para a verdade. Por quê? Pela sua própria lei natural que está dentro dele. Jair. Oswaldo, aí tem uma palavra que a gente já falou muito e pode ser oportuna também. O que é a justiça de Deus? É a vontade de Deus, certo? Quando o homem segue essa vontade, ele está sendo justo. O que é a verdade? É a vontade de Deus. Quando o homem segue, é a verdade. Agora, a raiz, no meu ver, dessa tendência natural à verdade é quando Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí nasce essa tendência natural. Porque ele não foi feito a imagem e semelhança da mentira, foi feito a imagem e semelhança da verdade. Amém? Sim, é isso mesmo. A verdade, como retidão da ação e da palavra humana, chama-se veracidade, sinceridade ou franqueza. A verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro nos atos e em dizer a verdade nas palavras, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Ok, aí você está falando do alinhamento entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço, certo? Né? Porque se o que sair disso vai cair na simulação. Ah, não, eu concordo, mas por dentro nada, né? É falsidade ideológica, né? E a hipocrisia, né? Eu estou sendo hipócrita em falar uma coisa que eu não faço. Os homens não seriam capazes de viver juntos se não tivessem confiança uns nos outros, isto é, se não se dissessem a verdade. A virtude da veracidade dá justamente ao outrem o que lhe é devido. A veracidade observa um justo meio termo entre o que deve ser dito e o segredo que deve ser guardado. Implica honestidade e discrição. Por justiça, um homem deve honestamente ao outro a manifestação da verdade. Sim. Eu me lembro que uma vez eu fui me confessar com o padre Monsenhor Gustavo Montovani. Isso daí já faz uns 20 anos, né? E aí eu estava explicando para ele que em alguns momentos, num trabalho que eu tinha feito, né, eu não disse algumas coisas, né? Eu omiti algumas coisas, né? Que não iriam prejudicar o cliente em nada, mas eu não me coloquei, eu não me disse. Não disse. Eu não menti, mas eu não disse. Então,
isso me pesou muito na consciência, né? Porque eu faltei com a verdade, não com uma mentira, mas com uma omissão, né? E aí ele explicou de uma forma muito santa, ele era muito santo, né? A respeito de que existem situações em que eu não existem situações em que eu não sou obrigado e eu nem devo manifestar a verdade pela falta de necessidade disso, né? Além de desnecessário, ela poderá incorrer em, um, em, um, em algo mal, em um prejuízo para o outro, né? Em eu estar fomentando alguma coisa que não é boa para o outro, né? Então, existem situações que é o que está dizendo aqui. A veracidade observa um justo meio entre aquilo que deve ser expresso, né? Nem toda a verdade ela tem que ser falada, né? Tem a hora certa, tem o jeito certo e o momento certo para aquilo, né? E o segredo que deve ser guardado implica a honestidade e a discrição, né? Então, são coisas que somente a graça de Deus mesmo pode nos dar o equilíbrio desses pontos. Não é simples, não é simples. Eu tenho um ponto aqui a acrescentar. Eu sei que não é totalmente alinhado com o que nós estamos falando sobre verdade ou testemunho, mas você tocou num ponto, Oswaldo, que me fez lembrar quando eu estava lendo os primeiros, o início do Velho Testamento, o, a figura de linguagem, a linguagem em qual foi escrito o Velho Testamento, ela diz somente o que quer ser dito e ela não diz as coisas que estão por volta, como é o nosso normal meio Sim, de escrever uma cena. Então, às vezes a gente escuta assim, gente comentando, né? Ué, em Gênesis, por exemplo, diz que teve Adão e Eva, mas tem um pedaço que diz que aparecem outras pessoas. É contra, vamos dizer assim, é quase como se fosse assim algo contra dito, sabe? Uma coisa diz sim, sim, contra são o outro. contrários, né? Né? Ideias contrárias. E aí, justamente, a explicação é exatamente essa. Ele fala assim, nos 5 livros, eles não entram em todos os detalhes. A Não. linguagem, a figura de linguagem utilizada dos judeus na época, né, era muito o que é para você prestar atenção, não o resto todo floreado que está por perto. Eu sei que não tem todo a ver com isso, mas é interessante Não, entender mas tem a ver porque foco na verdade, é o foco no que interessa. E é o que você acabou de falar. exatamente, Você não precisa dizer exatamente. tudo quando não acrescenta ou quando pode até prejudicar. Interessante. Exatamente. E não é porque não fala tudo que é meia verdade. É aquela verdade, ela é completa naquele pouco que é dito, né? Ah, mas não contou tudo. Tudo bem, né? Era aquilo que nós precisávamos. Então, é exatamente isso. Eu não preciso falar tudo. Eu preciso falar o que é, o que importa, o que é necessário para aquela situação, né? O discípulo de Cristo aceita viver na verdade, isto é, na simplicidade de uma vida conforme ao exemplo do Senhor e permanecendo na sua verdade. Se dizemos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. É o primeiro livro de Jó, né? Sim, sim, sim. Não, 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 não é 1 João, é isso. 1 João, Primeira do carta. 1 ao 6. Primeira carta de Jó. É. Dar testemunho da verdade, continuamos sempre na verdade. Diante de Pilatos, Cristo
Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O cristão não deve envergonhar-se de dar testemunho do Senhor. Segundo Timóteo 1:8. Em situações que exigem a confissão da fé, o cristão deve professá-la. Sem equívoco, conforme o exemplo de São Paulo diante dos seus juízes. É preciso guardar uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Atos 24:16. Amém. O dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja leva-os a agir como testemunha do Evangelho e das obrigações que dele dimanam. Esse testemunho é transmissão da fé por palavras e obras. O testemunho é um ato de justiça que estabelece ou que dá a conhecer a verdade. Todos os fiéis cristãos, onde quer que vivam, têm obrigação de manifestar, pelo exemplo da vida e pelo testemunho da palavra, o homem novo, de que se revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo, com que foram robustecidos na confirmação. Aqui eu acho que já cabe um comentário. Aqui já cabe um comentário que eu acho interessante aqui dentro. Quando fala, né? Quem tentar se salvar vai perder a sua vida, e quem perder a sua vida Sim, pela palavra vai se salvar. É mais ou menos o que se disse nesse pedacinho. exatamente. É exatamente isso. Porque se eu não quero me indispor, eu não vou me. Eu posso até correr risco de vida ao dar testemunho, né? Então, eu vou estar querendo salvar a minha vida. É isso que você quis dizer, não é isso, né? Exato. A minha imagem, a minha. Às vezes não é nem a vida própria, mas é a imagem, é o bem-estar tal. Né? Aceitação. Mas aí a gente tem que lembrar o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, né? Ele diz assim, portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, né? Também eu darei testemunho diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, se você der testemunho de mim diante dos homens, né? Eu também testemunharei que você diante do Pai que está no céu. Então, é uma necessidade, é algo que faz parte de ser cristão, né? Como que eu sou cristão se eu não sou Cristo? Dou o testemunho de Cristo, né? Não tem como, né? A Roseli hoje cedo, ela falou, ela estava citando o caso de que ela tinha andado na rua ontem lá dentro e pessoas passaram por ela, ela está usando a cruz que a Vânia e a Bruna trouxeram da viagem lá de quando fizeram. Não, acho que foi no ano passado. É beneditino? Eu não lembro. Eu também não lembro. Não, dá para ver, acho que não dá. Não. E aí ela estava usando essa cruz por cima da roupa, né? Sempre à vista, e sempre. E o povo aqui dentro, eles olham a gente meio torto quando se aparece com isso, porque É porque a tradição deles, a Que tradição é bonito, né? a tradição é justamente de não mostrar, né? Porque a gente tem que lembrar aqui que aqui é muito cheio de protestante, né? Então eles falam, não, isso é adoração a imagens e não sei o que mais. Você fala, quanta ignorância, né? E aí é Explicar exatamente. tudo de novo. Toda hora tem que explicar, né? Ô, paciência. Mas veja o lado positivo. A Roseli está mostrando lá o símbolo dela lá dentro, mesmo o pessoal olhando para ela, tá vendo? Muito positivo, né? Deixa eu abrir um espaço aqui. Minha filha hoje, ela estava partilhando comigo de um livro que ela está lendo, que da história de São Lucas, né? Médico de Médico de homens, almas.
Médico almas. de homens e de almas, isso. Médico de homens e de almas, né? E Uhum. ela estava contando para mim, eu nunca li esse livro, não sei se vocês já leram. Já. Mas eu conheço um pedaço. Já. Você já leu, Jair? Não. Então, ela estava me contando nesse livro que aí conta da história de São Lucas, né? Uhum. Que se chamava Lucano, né? Eu não sabia disso, né? Mas ele, antes de se converter, ele chamava Lucano. É que nem o apóstolo Saulo, que se tornou Paulo, né? Uhum. Que nem Simão, que se tornou Pedro. Então o Lucano, né? Ele tinha já Deus falando de uma forma mística com ele, né? Eu não sabia disso, né? Que ele não conhecia, não era judeu, mas ele era grego, né? E ele orava para o Deus desconhecido. Lembra quando Paulo vai em Atenas, né? E tinha todos os deuses lá e tinha um lugar que era o altar do Deus desconhecido. E foi lá que Paulo pregou em Atenas, né? No altar do Deus desconhecido. E Lucas, ele orava para esse Deus desconhecido. E havia um escravo que era médico escravo, que depois tornou-se tutor de Lucas. E esse médico também orava para um Deus desconhecido. E um dia esse médico mostra para Lucas, isso daí Lucas tinha 9 anos mais ou menos de idade, e era o ano zero, ou seja, Jesus estava nascendo, né? E um dia esse escravo médico e Lucas estavam juntos, reunidos, e eles viram a estrela no céu, né? Que era a estrela de Belém. E aí esse escravo ele mostra para Lucas uma cruz, uma cruz. Então já existia entre os povos pagãos na época, né, que viviam uma mística como a dos Reis Magos, já existia uma mensagem que a salvação ela viria através da cruz. Eu nunca ouvi isso na vida, né? Eu sempre ouvi que a cruz ela foi instituída no sacrifício de Cristo, mas na realidade, né, o sinal da cruz, né, ele sempre foi anunciado como algum que viria para trazer a salvação aos homens. Eles não sabiam como, eles não sabiam de que forma que aquilo iria acontecer. E em Jesus Cristo tudo isso se torna. Então, dizer que a cruz não é um sinal de salvação é uma falta de conhecimento histórico. Então, nós não estamos falando nem de conhecimento religioso, né? Onde já se davam muitos sinais e anúncios de que a salvação viria para nós através da cruz, que já era considerada maldita. Maldito aquele que for erguido na cruz do madeiro, né? Então, essa história de a cruz não tem nada a ver, esquece disso, né? Jesus ele veio e realizou, e a cruz sagrada seja a minha luz, e não seja o dragão meu guia, né? E retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, né? Porque é mal tudo que tu me ofereces. Eu carrego o tempo todo aqui, ó. O tempo todo. Presente da dona Roseli. Okay? Ama, Roseli, hein? Ela é a... Roseli. Já faz tempo, hein? Essa Quantos aqui anos? está sobrevivendo, tá? Foi emoji que eu te dei isso aí de aniversário. Ah, não dá jeito. Você precisa ver, não é fácil, não, tinha que dar um jeito nisso. Eu não tava podendo. Jair está sem microfone. Só Deus, né? Tá sem microfone? Não, o Jair está sem microfone. Eu só queria testemunhar aí de uma frase do livro de São Lucas. Ele diz assim que ele não viu o nascimento de Jesus,
mas ele sentiu o esplendor Ai, que lindo. após o nascimento. É maravilhoso, né? Tá no livro dele. Maravilha. Vamos continuar aqui. Vamos Desculpa continuar ou ter vamos atrapalhado. parar para partilhas? Vamos continuar, Acho que terminar? mais um parágrafo, só que nós estamos no 24, Dois- 2473 e o 2474 a gente acabaria para ficar as ofensas à Isso. verdade. Maravilha. Então, vamos só fazer o 274 e aí a gente Não, o termina esse dado 2473. testemunho. Faz até 2473. 7374. 2473. Quer ler, Oswaldo? Quer terminar esse final? Sim, ué. Vamos Oswaldo. terminar. É pra ele ligar. Oswaldo, sim. termina. Não, termina você. Lê você. Aí eu lendo. Ok. Lê Vamos lá, você. então. Tá bom. 2473. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade da fé, da doutrina cristã. Enfrenta a morte num ato de fortaleza. Aí a fortaleza aí, Martin. Né? Precisamos pedir fortaleza mesmo para dizer a verdade, Sim. para testemunhar. Né? Deixai-me ser comida das feras. É por elas que me será concedido chegar até Deus. No 639 é Santo Inácio de Antioquia, né? Maravilha, né? Ou seja, é a certeza da fé, né? E os antigos padres, os antigos santos, né? Houve uma época eles iam muito para a África, né? Para fazer as pregações, as missões na África, porque eles morriam lá, né? E eles queriam ir para morrer mesmo, né? Porque aí o céu estava garantido, né? Para ele, que foi o caso do padre, aquele das crianças, o padre santo, o santo das crianças, dos jovens, me fugiu. Bom, ele queria ir para a África, mas o superior dele falando: faz isso para mim aqui, faz isso para mim aqui. Ou seja, ele nunca conseguiu chegar na África, mas ele Santo Antão? morreu. Hã? Santo Antão não, né? Não, não, não. O Antão é dos padres do deserto, né? Mas, não é São Felipe Neri, não é São Felipe Neri, eu não me lembro. Mas, assim, eles queriam ir para o martírio, né? Eles queriam encontrar a Jesus, mas não de uma maneira qualquer, mas sim morrendo, dando testemunho no nome Esse dele. filme há pouco tempo, caramba. Agora não consigo lembrar o santo também. É legal. Eu não me lembro agora. É dos dominicanos, como é que é o nome? Santo dos dominicanos. Estou tentando. Bom, 2474. Com o maior cuidado, a Igreja reconheceu as lembranças daqueles que foram até o fim para testemunhar a fé. São as atas dos mártires, Acta Martyrum, constituem os arquivos da verdade escritos em letras de sangue. De nada me servirão nos cantos do mundo e nos reinos deste século. Melhor para mim é morrer, para me unir a Cristo Jesus, do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que morreu por nós que eu procuro. É a Ele
que ressuscitou por nós, que eu quero. Aproxima-se o momento em que serei gerado. Eu vos bendigo por me terdes julgado digno deste dia e desta hora, digno de ser cortado do número dos vossos mártires. Guardaste vossa promessa. Deus da fidelidade e da verdade. Por essa graça e por todas as coisas, eu vos louvo, vos bendigo e vos glorifico, pelo eterno, celeste, sumo sacerdote, Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado. Por ele que está convosco e com o Espírito Santo, vós seja dado glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Santo Policarpo Mártir. São as palavras de Santo Policarpo Mártir. Martírio Policarpo. Então, esses são aqueles que morreram. Então, morrer pela verdade não tem coisa melhor, hein, Jair? Eu carrego Nossa comigo aí. partilha final, vamos lá. Posso começar? Pode começar. Então, em termos de testemunho de mártir, eu carrego já comigo há décadas o martírio de Eleazar. É fantástico. Depois, o continuamento a gente pode ler. 90 anos, cabelos grisalhos, e os adeptos do soldado lá do rei Antíoco Epífanes queriam fazer um culto igual dos israelitas. E obrigaram a Eleazar a comer com eles no banquete. E ele... Então você traz as comidas suas próprias. Porque se os jovens me verem comendo, não saberão distinguir e eu seria infame. E ele vai para o suplício, ele é morto, mas o texto dele, a declaração dele como mártir é coisa assim fantástica. Eu já carrego comigo esse trecho bíblico há décadas. Martírio de Eleazar. Macabeus 2, 18, 6, 18. Maravilha. Eu lembrei o santo que queria ir para a África para ser martirizado era Dom Bosco. Tô aqui achando, eu acho que é Dom Bosco. Né, porque É, a ordem era dos Dom Bosco. dominicanos. E nunca conseguiu sair da diocese dele porque o bispo dele Tem o filme que deixou ele cuidando das crianças. é muito engraçado, algumas partes do filme. Marisa, verdade, Marisa. É verdade, Marisa? Nossa, só começamos, né, Oswaldo? Só Só o início. começamos. Só o início. Vai Eu ter umas espero. 3 aulas aqui só para a gente estar falando desse assunto. Meu Deus, olha, Sobre tudo que realmente abrange. foi o início, mas dá para ter realmente já uma visão do que nós vamos estudar nesse capítulo, e realmente profundo, profundo e ao mesmo tempo óbvio, né? De que só existe uma verdade. E essa verdade é Deus. Bem o começo, o que você falou, eu já vi, quer dizer, a gente já sente e já é assim, claro como a luz do sol. Só existe uma verdade. Se você não acredita em Deus, você não acredita em verdade nenhuma. Não. Se a verdade não existe, então você não crê em Deus. Não crê Exato. lá desde o início, lá no Gênesis, da criação da Exatamente. humanidade, a criação do mundo, do universo. Outro Sim. dia eu li uma coisa linda, que Deus juntou todas as águas para criar o mar. E Deus juntou todas as suas graças
para criar Maria, para criar Nossa Senhora. Ai, quando eu li isso, eu quase chorei. Eu quase chorei. E dizer, como a gente fala muitas vezes, né? É tudo por graça de Deus, é pela graça de Deus. O nome do nosso, o título, né? O tema do nosso retiro esse ano é Tua Graça Me Basta. É tudo por graça divina. O Oswaldo falou isso hoje também no nosso estudo algumas vezes. Graça divina. Então, todas as graças que Deus reuniu, que é a verdade, Ele reuniu em Maria. Quer dizer, Maria recebeu todas essas graças, desde a sua concepção, desde a sua, né, criação, a sua vida no útero de Santa Ana, né? A Imaculada, né? A Imaculada Conceição foi no ventre de Ana, né? No ventre de Santa Ana, e Marisa, a criatura sem pecado. Marisa, por isso que o anjo disse para ela, Ave Maria cheia de graça. Não é? Com todas as graças de Deus, né? Olha, eu vim te trazer todas as Ave graças Maria de Deus. cheia de graça. Isso mesmo. E ela se entregou à morte, né? Ela se entregou à morte pela verdade, né? Porque ela aceitou que a pena para uma mulher grávida naquela época era a morte, né? Ela iria engravidar e seria abandonada pelo esposo e iria para o apedrejamento. Então, ela encarou a verdade, custe o que custar. E é isso que esse capítulo que nós lemos hoje diz, né, Marisa? É. Até as últimas consequências, que é dar a vida, né? Dar testemunho da verdade até as últimas consequências. É verdade. E para isso precisa da fortaleza que você estava falando, né, Martin? E aqui, dando o meu falar aqui dentro, justamente começa com o pedido ao Espírito Santo para reforçar em seus dons a fortaleza. E para nós que estamos estudando isso aqui dentro, lógico, o catecismo inteiro é importantíssimo, mas uma atenção muito especial para o oitavo mandamento, pelos tempos que nós estamos entrando e pelos tempos que nós vamos cruzar. Então agora é hora da gente se preparar. Agora é hora de chamar a fortaleza mesmo, se preparar e entender no mais profundo íntimo o que nós vamos estudar agora aqui dentro. Porque isso vai nos ser, muito provavelmente vai nos ser cobrado. Vai. Por isso que eu falei que vai ser um dos mais importantes para nós na atualidade que nós vivemos, porque isso pode nos custar tudo, né? Pode nos custar tudo. Esse estudo pode nos custar tudo, né? Roseli. Então, eu não sei se vocês têm o hábito de ouvir o ofício todos os dias. Eu sei. Não, eu não tenho. Então, eu comecei a ouvir. De vez em quando eu dou umas quebradas, fico sem ouvir, coloco pessoas, mas normalmente eu sou mais de ouvir o ofício completo. Eu vou te falar, eu nunca vi uma coisa tão linda, tão maravilhosa para descrever tanto Maria. E assim, é verdade absoluta naquelas palavras que você, assim, eu não consigo mais ouvir sem chorar. Eu sempre choro naquelas orações. Porque eu acho que para mim lá está toda a verdade. Né? Que através dela você vai enxergando a pureza daquela mulher, né? Que carregou Jesus e que nos deixou tantas maravilhas assim, como verdade absoluta. Né? Amém, amém. Eu acho. Ainda falta 2 minutinhos, já que estamos falando tanto de Nossa Senhora, eu ia convidar todos a terminarmos com a oração do Ângelo. Pode ser? Pode. Oh, que bonito! Então vamos lá. E o anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor,
Faça-se Faça-se em mim, segundo a sua segundo palavra. a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne. E habitou Habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para Para que que sejamos Sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, e pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, gente, por mais essa, Nossa, muito essa partida obrigada. junto aqui, viu? Que Foi muito bom maravilha. estar junto com vocês, Muito tá bom? bom, como sempre. Muito obrigada, Oswaldo e Jair, pelos ensinamentos nossa, como você falou, nossa partilha. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana Amém. e que Nossa Senhora nos proteja de todos os males. Todos os Amém, males. assim seja. Amém. Amém.